E eu quero compartilhar com vocês alguns pensamentos que Deus tem colocado no meu coração, baseado na vida de oração de Daniel. Eu tenho pregado muito aqui no livro de Daniel ultimamente, e tenho estudado como a vida de oração de Daniel é impressionante. Geralmente, quando estudamos o livro de Daniel ou o livro de Apocalipse, a gente se detém mais no aspecto das revelações, que são os dois livros que se equivalem. Claro que Apocalipse com uma revelação mais profunda, mas os dois retratam as revelações de Deus para os últimos dias. Mas se você analisar atentamente os 12 capítulos do livro de Daniel, você vai perceber um tema central do capítulo 1 ao capítulo 12, que é a vida de oração e jejum de Daniel. E eu quero ler o capítulo 10, e nós vamos meditar no capítulo 10. Verso 1 do livro de Daniel. Daniel, capítulo 10, verso 1. Diz a palavra do Senhor: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão. Verso 2: naqueles dias, eu, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas. Não comi nada que fosse saboroso, não provei carne nem vinho, não me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas. Quem aqui quer ter uma vida de oração e jejum vitoriosa na presença de Deus? Dê um glória a Deus bem forte, um aleluia. Nós estamos aqui no culto de líderes, e estamos aqui com os líderes que vão pastorear, evangelizar, neste ano de 2022, no setor, na congregação, e de acordo com a tarefa que Deus te designou para este ano de 2022. E eu sei que muitas coisas estão se passando na tua cabeça, planejamentos, desafios, metas. Você já pensou em muitas estratégias daqueles que vão trabalhar com crianças, com adolescentes, com jovens, com casais, com a missão Caleb, daqueles que vão trabalhar com a missão contra a fome, missão Boas Novas, missões nacionais e internacionais, quem vai trabalhar na diaconia, quem vai trabalhar na área de construção. Enfim, a nossa igreja é uma igreja missionária. Aliás, um dos nossos temas é que cada crente é um missionário. Seja na sua casa, no seu templo, no seu bairro, na sua cidade, ou em qualquer lugar para onde Deus mandar. Mas eu queria que você pensasse algo interessante. Antes de qualquer partida ou largada naquilo que você quer fazer, pense em como está a sua vida de oração e jejum. Porque a nossa vida de oração e jejum, ela é a base, é o fundamento de tudo aquilo que nós vamos empreender e realizar para Deus. Sem oração e jejum, nós não teremos poder, força, autoridade,
de Deus para chegar a lugar nenhum, mas com o poder de Deus, com a presença de Deus, com a sabedoria de Deus, obtidos na oração e no jejum, nós vamos fazer tudo aquilo que foi planejado e ordenado por Deus, e nós vamos apenas executar. Quando a gente olha para a vida de oração de Daniel, a gente já começa com o nome dele, que significa Deus é o meu juiz. E Daniel, ele, em toda a sua história, ele tem uma vida íntima com Deus. Esta é a marca de Daniel. Desde o capítulo 1 ao capítulo 12, você vê Daniel orando 3 vezes ao dia. Seja em meio a tantas atividades que ele tinha, ou como um garoto com 12 anos chegado na Babilônia, ele é um homem de oração. Em meio às outras qualificações que ele tinha, durante os 70 anos que ele passa como escravo na Babilônia e atravessa o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, Daniel é um homem que ora, é um homem que jejua, e por jejuar e orar, ele é um homem vencedor e vitorioso. E nós precisamos aprender a desenvolver essa vida de oração e jejum. Primeiro lugar que eu quero que você analise são as atitudes da vida de oração e jejum. Uma pessoa que ora e jejua, ela tem atitudes diferentes igual a Daniel. Primeira atitude: conhecimento e direção na palavra de Deus. Leia novamente o verso 1, diz assim: no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele recebeu uma palavra verdadeira. Daniel, ele tinha um conhecimento tão profundo da palavra de Deus, que ele não era enganado por heresias, mas ele sabia identificar quando Deus falava para ele uma palavra, e ele sabia discernir se essa palavra era verdadeira. E Daniel tinha conhecimento que quando ele recebia uma palavra que era de Deus, essa palavra ela é eterna, ela não falha, ela é perfeita, e essa palavra ela deve ser levada a sério. Um crente que ora e jejua é o crente que sabe e conhece a palavra de Deus. E antes dele buscar conhecimento em qualquer outra fonte de informação, ele é uma pessoa que acredita na palavra de Deus. E um crente que não ora e jejua, ao mesmo tempo, proporcionalmente, é um crente que deixou de acreditar na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Isso é tão tremendo, que se você ler o capítulo anterior, capítulo 9, verso de 1 a 3, Daniel, na palavra de Deus, em momento anterior, ele descobriu, lendo a Bíblia, que os 70 anos do cativeiro babilônico tinha terminado. O texto diz assim: no 1º ano do reinado de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que foi constituído rei sobre os caldeus, no 1º ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias,
a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor, meu Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, vestido de pano, de saco e sentado na cinza. A gente observa que a oração e o jejum para Daniel não é modismo. Não. Oração e jejum na vida de Daniel é algo normal, é algo comum. Ele chega garoto na Babilônia com 12 anos, ele já está com 80 e poucos anos, e ele estudando a palavra, ele lê Jeremias capítulo 29, verso 10. O que está escrito em Jeremias 29, verso 10? Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta para Jerusalém. Aí Daniel diz: epa, passou os 70 anos, Deus está nos devendo. E como é que você abre a porta do céu? Como é que você faz Deus se lembrar das suas promessas? Não tem outro jeito: oração e jejum. E Daniel vai para oração e vai para o jejum. O interessante é que quando você lê o capítulo 9 ainda e o verso 18, Daniel, ele diz assim: inclina, ó Deus, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação, para a cidade que é chamada pelo teu nome. Olha no verso 19, ele diz assim: ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não te demores por amor de ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. E sabe o que é maravilhoso? É que eu imagino que Daniel, ao descobrir isso, colocou todos os judeus em campanha de oração e jejum. E diz a palavra de Deus no livro de Esdras, capítulo 1, verso 1, é o livro que conta a história relacionada com o livramento de Israel da Babilônia. E você quer saber como foi que aconteceu? Diz o texto, Esdras 1, verso 1: no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino e que se pusesse por escrito. E aí continua o texto, eu não vou ler, é todo o capítulo 1 do livro de Esdras, mas o Ciro, ele diz o seguinte: onde estiver um judeu, está ordenado a voltar para Jerusalém. Eu recebi o mandato de Deus, e onde tiver um judeu, podem dar para ele prata e ouro, para que ele reconstrua novamente a cidade de Jerusalém. Agora, quem falou com Ciro? Quem ordenou o imperador persa? Quem? Um outro rei mais poderoso? Não tinha na terra um outro imperador mais poderoso do que Ciro. Mas tem alguém mais poderoso do que Ciro no céu. E quando Daniel descobre a promessa e ele começa a orar, a jejuar, ele mexe com os céus. E Deus vai lá e fala no espírito de Ciro: liberta o meu povo, liberta o meu povo, liberta o meu povo, liberta o meu povo. Quem aqui tem uma causa difícil? Quem aqui tem algum problema que só alguém acima de você pode resolver, mas esse cara está travando, está bloqueando, não sai? Sabe o que você deve fazer? Não é xingar, não é se desesperar, mas é você orar, jejuar, e Deus vai falar com esta pessoa. Assina a carteira, libera aí essa causa, dá vitória aí para o meu filho. Deus vai falar do Espírito. Por que nós estamos orando e jejuando? Porque cremos no mesmo Deus de Daniel. O texto diz
que ele recebeu uma palavra de grande conflito. O texto não diz que claramente se esse grande conflito era dele, ou se a palavra revelada mostrava um grande conflito no futuro. Mas o certo é que quando a gente entende a vida de Daniel, a gente aprende que todo servo de Deus que crê na palavra, ele não fica do mesmo jeito, mas a sua vida é perturbada, fica inquieta. E é isso que acontece com o espírito do profeta. Quando ele recebe a palavra é verdadeira, isso mexe com ele, porque a pessoa que crê na exatidão da palavra de Deus, ele sente a dor da sua família, ele sente a dor da sua igreja, ele sente a dor da sua nação, ele sente a dor do seu irmão, como se doesse nele. E ele diz, eu não posso ficar parado, eu tenho que orar aquele que pode mudar a dor do meu irmão, eu tenho que orar aquele que pode salvar a minha família, o meu lar. Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Você sabe quem é a pessoa que ora e jejua? Segundo lugar, é a pessoa que sente responsabilidade espiritual diante de Deus. Só ora e jejua o pastor e o líder que sente o peso da responsabilidade diante de Deus. Olha o que Daniel diz no verso 2: naqueles dias, eu, Daniel. Ele não fala de Sadraque, Mesaque e Abednego, não sei se estavam vivos. Ele não transfere a responsabilidade para outros. Ele não diz, eu vou ver se o presbítero está disposto a orar comigo e entrar comigo nessa batalha. Eu vou ver se tem alguém disposto a orar comigo 6 horas da manhã e eu vou. Eu vou verificar se a minha mulher está afim de jejuar e orar comigo. Não. Ele recebeu a revelação. A palavra é verdadeira. Então ele não pergunta quem quer. Ele já vai dobrando o joelho e diz, eu vou decidir esta parada diante de Deus. Diga, o meu sucesso e o meu fracasso está sendo decidido diante de Deus por mim mesmo. Olha para o irmão e diga para ele, eu amo muito você, eu gosto muito de você, mas eu não entregarei o destino da minha família ao nível da tua oração, ao nível do teu tempo. Eu vou orar pelos meus filhos, eu vou orar pela minha casa, eu vou orar pela minha igreja. Ele decidiu buscar no Senhor uma resposta mais específica. Ele queria clareza sobre aquela palavra recebida. Ele buscou no Senhor um destino melhor para a sua nação. Ele não esperou por ninguém. Ele não transferiu a responsabilidade para ninguém. Ele buscou em Deus. Se Deus revelou para ele, então a missão deveria começar por ele. Para com esse negócio. Você teve um sonho e vai atrás do pastor para contar o sonho, para o pastor trabalhar para revelar o teu sonho. Se Deus está mostrando para ti, é para você fazer, é para você dobrar o joelho e começar a orar, é para você começar a trabalhar, é para você fazer o sonho acontecer na sua vida. Eu, Daniel, querido,
2022, já estamos terminando janeiro, e tem gente ainda esperando os outros orarem para ele orar. E Deus está dizendo: eu estou esperando o João dobrar o joelho, eu estou esperando a Maria me buscar, eu estou esperando o Antônio decidir essa parada. Decida hoje ser um instrumento de bênção para a sua família, igreja e nação. Irmãos, Daniel era velhinho, já estava com 80 e poucos anos. Ele aqui já está no 3º ano depois da libertação do cativeiro. Mas mesmo assim, velhinho, ainda sente a responsabilidade diante de Deus e dizer: eu vou buscar a resposta de Deus. Leia Ezequiel, capítulo 22, e o verso 30 e 31. Deus diz: procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Por isso, derramarei sobre eles a minha indignação, e com o fogo do meu furor os consumirei. Farei cair sobre a cabeça deles o castigo que os seus atos merecem, diz o Senhor Deus. Sabe quando foi que Deus prometeu isso? No início do cativeiro babilônico. Estavam todos desviados, estavam todos voltados para a imoralidade, a prostituição. E Deus disse: procurei entre eles um homem que jejuasse e orasse, para que os meus juízos fossem detidos. E não tinha ninguém orando e jejuando, porque não tinha nenhum dizendo como Daniel: eu, Daniel, vou orar pela minha família e vou orar pela minha nação. É uma história que retrata muito bem isso, já falei várias vezes para vocês, mas vou repeti-la. Uma história verídica. Tinha um rapaz que se desviou, tornou-se uma pessoa completamente perigosa no bairro, envolveu-se com bandidagem, mas toda vez que ele ia fazer alguma coisa contra a vida de alguém, contra a sua própria vida, ele era impedido, ele era bloqueado, ou ele era preso. E um dia, muito invocado, chateado, lá na prisão, ele disse: Deus, larga do meu pé, me deixa em paz. E então ele ouviu a voz de Deus para ele: escreve para tua mãe e diz para ela me deixar em paz, porque todo dia ela está orando por ti e pedindo a tua transformação e a tua salvação. E eu tenho um compromisso com a tua mãe e eu vou te salvar. Quem aqui quer fazer como Daniel em 2022? Diga para mim, diga para Deus: Senhor, se depender de mim, eu vou orar e jejuar pela minha família. Eu vou orar e jejuar por Marituba. Se depender da minha oração, essa igreja vai batizar o maior número de pessoas em 2022. E serão pessoas da minha casa e da minha família. Ah, irmãos, eu vejo pelo olhos da fé o teu pai entrando aqui para adorar a Deus. Eu vejo o teu filho que está nas drogas descendo as águas e sendo batizado nas águas do Espírito Santo. Ah, pastor, é muito difícil. Não! Comece a orar e jejuar agora, porque o milagre vai acontecer na sua casa e na sua família. No tema da nossa campanha, eu coloquei 21 dias de oração e jejum, buscando o socorro de Deus para a família, para a igreja, para o Brasil e para o mundo. Sabe quem fazia isso? Jó. Entre tantas virtudes de Jó, leia o capítulo 1 e o verso 5, diz assim: quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava,
levantava-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. E diz a palavra de Deus, Jó fazia isso continuamente. Jó fazia isso continuamente. Quanto tempo faz que você não ora pelo seu filho? Quanto tempo faz que você não chora pela tua mãe? Quanto tempo faz que você não chora pelo seu pai? Talvez você viva uma fé meio paradoxal. Você está disposto a ir lá para a África, salvar quem você não conhece, nunca viu na vida, mas não gasta um tempo de oração e jejum para orar por aquela que te gerou, ou pelo filho que você colocou no mundo. Sabe, queridos, sabe por que precisamos de evangelização? Porque os pais não criaram os seus filhos no caminho do Senhor. Quem são as pessoas que oram e jejuam como Daniel? Terceiro lugar, são as pessoas que confiam, têm fé na soberania de Deus. Sabe, queridos, é impressionante o que está escrito no verso de número 12. Leia comigo. Então ele me disse: não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas. Desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus, foi por causa destas suas palavras que eu vim. Sabe, queridos, quando você lê todo o livro de Daniel, você vai descobrir que o Daniel é esse Daniel, que sempre está prostrado diante de Deus. E aqui é uma declaração de Deus para Daniel, dizendo: Daniel, desde o dia em que você começou a orar e se dispôs a buscar de coração, a compreender, a se humilhar na presença do teu Deus, desde o primeiro dia, as tuas palavras tiveram crédito diante do altar de Deus. Por quê? Porque em todo o livro de Daniel, Daniel sempre acreditou na soberania de Deus sobre todos os reinos. Você sabe qual é a máxima do livro de Daniel? Você pode ler o capítulo 2, 20 a 22. Ali está uma máxima do livro de Daniel. Bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Por que que Daniel ora? E ele não perde tempo conversando furada, batendo papo furado, nem discutindo. Por que que Daniel ora e jejua? Porque ele acredita que quem está sentado no trono e quem define e decide o meu destino é Deus. Você pode declarar isso? Diga: quem dá a última palavra sobre a minha vida, sobre as minhas causas, é Deus. Diga: ele nomeia e ele derruba os reis. Ele sabe aquilo que está oculto. Ele conhece todas as coisas. Por que que Daniel ora a Deus? Porque ele sabe que o futuro de Israel não está nas mãos de Ciro.
mas o futuro de Israel está nas mãos de Deus. Leia o verso de número 14. Olha o que o anjo diz para Daniel: agora vim para fazer com que você entenda o que vai acontecer com o seu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Eu vou repetir para você: agora vim para fazer com que você entenda o que vai acontecer com o seu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Queridos, analise comigo. Por que Deus tem o interesse de revelar para o homem o que ainda vai acontecer no futuro com o povo? Por quê? Sabe por quê? Porque a palavra que Daniel recebe é uma palavra verdadeira e uma palavra de grande conflito. Daniel se dispôs a orar e a jejuar porque ele percebe que está relacionado com o futuro. E agora o anjo Gabriel chega e diz para ele: eu vou te revelar o que vai acontecer com o futuro do teu povo. Por que Deus revela o futuro? Porque Deus é o único que pode escrever o teu futuro. Isso mesmo. Por que Deus revela o futuro a Daniel? Porque Deus quer que Daniel ore pelo povo. Porque só Deus pode reescrever o nosso futuro e mudar a nossa história. Eu não sei o que é que o diabo preparou contra a tua família, contra o teu marido, contra você mesmo. Olhe para o seu passado, olhe para o seu presente, faça uma análise para onde você está indo, para onde Satanás está te levando. E Deus te trouxe hoje aqui para eu te falar isso. Deus, a partir deste ponto, Ele está dizendo: eu posso mudar a tua história pessoal, a tua história familiar, a tua história financeira. Eu posso mudar a tua vida. Por quê? Porque eu sou aquele que levanta, eu sou aquele que abate, eu conheço o que está escondido, eu conheço todas as coisas, eu sou o Deus que tem o poder nas minhas mãos. Quando você ora e jejua, quando você clama a Deus como Daniel, você está orando ao Deus que já sabe o final da tua vida. Ele já conhece todas as etapas da tua vida. Você está falando com Deus onipotente, onipresente, onisciente. Sabe quem é a pessoa que ora? É a pessoa que não engravida o seu ouvido nem o seu coração com bobagens, com palavras que te depreciam, com pessoas que não acreditam nos teus sonhos, nem no teu futuro. E aí você fica triste, você para de trabalhar, você para de fazer a obra de Deus, porque alguém te xingou, falou mal de você. Daniel não. Daniel orava e jejuava. Daniel orava e jejuava. Daniel orava e jejuava. E Deus fechava a boca do leão, e Deus dava para ele a resposta correta. Escute, o ano de 2022 não precisa ser profeta para dizer que você vai enfrentar crises, problemas, até maiores do que você. Mas quando você perceber que o inimigo é maior do que você, dobre o joelho, jejue e ore. Ore e jejue. Você vai falar com aquele que controla todas as coisas. Levante as tuas mãos e adore a Deus. Adora a Deus. Adora a Deus. Deus é maior do que tudo, maior do que a dívida financeira, maior do que a doença, maior do que a falta de recursos. Deus é maior do que o inimigo que está te perseguindo. Deus é maior, maior é aquele que está em nós do que aquele que luta contra nós. Se Deus é por nós,
quem será contra nós? Aquele que está em Deus, o diabo não lhe toca. Daniel sabia que a humilhação diante do Senhor é o caminho para a vitória. O anjo disse para ele: desde o primeiro dia que você se humilhou, você pode ser grande do jeito que for, mas Deus é maior do que você. Se humilhe. A humilhação sincera é você reconhecer que Deus é tudo na tua vida e você não tem nada. Sabe qual é o sentimento de incompetência? Quando você está diante de um problema que você se sente tão pequenino. Esse sentimento que Deus quer que você reconheça todo dia. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, mas se a minha palavra estiver em vocês e vocês estiverem em mim, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Tiago capítulo 4, verso 9 e 10. Olha o conselho de Tiago: reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhe-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Ei, coisa maravilhosa! A pessoa que crê que Deus está no controle, ela ora e jejua pelo socorro de Deus. E o interessante é que o profeta Jeremias, que é o profeta do juízo, que profetizou no cativeiro e anunciou o cativeiro babilônico, ele experimenta na própria pele o próprio juízo de Deus. E um dia ele está preso na prisão, porque todos nós, por mais poderosos na fé que sejamos, chegará um momento da nossa vida que dará vontade de fugir, de largar tudo, de desaparecer. Aquele dia de incredulidade que domina o nosso coração. E num desses dias, Jeremias estava assim. E é um texto que a gente cita muito, Jeremias capítulo 33, verso 2 e 3. O texto diz: assim diz o Senhor, que faz estas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer. O Senhor é o seu nome. E Deus fala para Jeremias, que está preso lá dentro de uma prisão: clama por mim, e eu responderei, e eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Deus está dizendo: Jeremias, você está preso, mas o teu Deus está livre, solto na história. Eu controlo todas as coisas. Levanta-te, Jeremias, porque a prisão não será o teu fim. Eu ainda farei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Deus me diz que há líderes aqui que aceitaram o desafio de liderar em 2022, mas estão desempregados, estão doentes. Eu peguei Covid início de dezembro, fiquei com uma sequela. Minha perna está formigando desse lado, com perda de um pouquinho de sensibilidade. Não perdi nenhum movimento, mas dá um incômodo. Aí eu disse para Deus: mas tem gente que nem tem perna. Eu ainda tenho 2 olhos, você tem um. Deus está dizendo: vai nessa força que você tem. Vai surdo, vai cego, vai te arrastando, mas eu farei coisas grandiosas através da tua vida. Se você está vivo, Deus vai usar essa tua fraqueza. Eu vou dizer uma coisa extraordinária para vocês. Sabe qual é uma das maiores maravilhas que eu vejo no ministério? É um pastor doente orando para Jesus curar, e ele cura. Quem está com câncer, ele não é curado. Paulo escreve a Timóteo: Timóteo, toma um pouquinho de vinho, por causa das tuas constantes enfermidades. E parece que era no estômago, no intestino de Timóteo. Paulo tinha problema nos olhos.
Ele diz que escrevia com letras grandes. Talvez os teólogos dizem que ele tinha um problema com os olhos, mas ele nunca parou. E eu vou profetizar para você, a gente aqui, há pessoas aqui que talvez estejam desempregadas, com problemas na família. Deus não está chamando pessoas perfeitas, Deus está chamando pessoas disponíveis, Deus está chamando pessoas fracas, Deus está chamando pessoas que acreditam no seu poder, que Ele está sentado no trono, e pessoas que estão ouvindo a voz de Deus, e Ele está dizendo: eu irei, Senhor, envia-me a mim, e o milagre vai acontecer através das tuas mãos. Em último lugar, quem são as pessoas que oram e jejuam como Daniel? São pessoas determinadas em buscar a intimidade de Deus. Verso 2 diz assim: naqueles dias, eu, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas. Ele nem usa a palavra jejuar, ele já usa logo morrer. Ele diz: a palavra é tão verdadeira, a palavra exige conflito, a palavra é a respeito do futuro de Israel, não dá para brincar. Então eu vou morrer, eu vou me lançar na presença de Deus, eu vou me anular, e eu só vou levantar daqui quando eu tiver a resposta da vitória. E ele diz: eu não comi nada que fosse saboroso. Se ele fosse paraense, talvez fosse açaí com jabá, ou um pirarucu, ou uma galinha caipira. Ele disse: eu não provei carne nem vinho, eu não me ungi com óleo algum. Aqui ele está falando de perfume, ele está falando de aromas. Ele diz: o morto não precisa de perfume, eu perdi o prazer para o resto da vida, porque eu me dediquei na presença de Deus. Eu quero que o céu venha, eu quero que a glória desça, eu quero ver a mão de Deus trazendo a resposta para o meu lar, para a minha família e para o povo de Israel. Essa busca envolve o sacrifício de tempo. Ah, pastor, eu não jejuo porque eu não tenho tempo. Daniel era estadista, Daniel era empregado do rei, mas leia do capítulo 1 de Daniel, até agora com 82 anos, ele orava 3 vezes ao dia, e tempos em tempo ele entrava numa parada de oração e jejum. Faz algum tempo que eu li um livro, que eu apanhei muito nesse livro, chamado Ocupado Demais para Deixar de Orar. Quando você não ora, você trabalha 1 ano e não resolve nada. Mas quando você ora e jejua, em um dia Deus te dá capacidade e sabedoria para descobrir quem é o traidor, quem é o mentiroso, quem é o safado que está atrapalhando contra a tua família. Quando você ora e jejua, Deus dá discernimento sobre os demônios que estão dentro da tua casa, destruindo o teu lar. Onde está e como está o seu relacionamento com Deus? Quanto tempo você gasta em oração? Como é que você quer ter resposta? Se você gasta mais tempo no Facebook do que falando com aquele que decide a tua vida, o destino da tua vida e o teu futuro. Quanto tempo você dedica para orar e ler a Bíblia? Esse ano nós vamos dar um certificado para cada crente que concluiu a leitura da Bíblia em 2021. Você vai receber um certificado? Mas se fosse para você receber um certificado da Globo, por todos os filmes que você assistiu, por todos os capítulos de novela que você assistiu, por todas as minisséries que você assistiu no canal privado. E o que é que você recebe? Medo, pavor,
O que é que você recebe? Segurança. O que é que você recebe? Escolher namorados que estão interessados só no teu corpo, imorais. Porque você é o que você come, você é o que você vê, você é o que você lê, você é o que você ouve, você vê o que você é, tudo aquilo que entra dentro do teu coração. Escute uma coisa, eu conheço à distância pessoas que assistem filmes imorais. Se eu conversar com ela 30 segundos, eu já sei qual é a fonte dela. E você conhece pessoas que oram, pessoas que leem a Bíblia, irmãos que estão sempre dizendo: confie em Jesus, confie no Senhor, não te abate por isso. Tem gente morrendo de Covid, ele diz: irmão, tranquilo, você vai para o céu, vai para a glória, está na mão de Deus. É diferente, porque você vive numa intimidade, numa comunhão com Deus. Jesus disse, capítulo 6 de Mateus, a melhor oração quem faz não sou eu. Você pode mandar pedido de oração pelo Facebook, pelo WhatsApp para mim, colocar bilhetinho no meu paletó e eu posso orar por você. Mas Deus não me quer na presença dEle todo o tempo orando por você, e você, fujão, nunca vai na presença dEle, e Deus pergunta: por que ele não vem? E Jesus disse: fecha a porta do teu quarto e ora em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto, Ele vai responder a tua oração e vai te recompensar, vai te recompensar. Cada minuto com Deus tem uma recompensa, cada 10 minutos com Deus tem uma recompensa, cada hora com Deus tem uma recompensa, recompensa do céu. Igual aquela irmãzinha que saiu na rua durante um período de muito movimento social, e veio alguém com folheto dizer para ela: Deus não existe, e alugou a irmã por 1 hora tentando provar que Deus não existia. Ela disse: mas Ele existe. E o cara perguntou: e como é que a senhora sabe que Ele existe? Eu acabei de falar com Ele agora no meu quarto, Ele falou comigo, Deus existe. Porque a vida cristã não é uma teoria, irmãos. Vida cristã é vida com Deus, é prática, é intimidade, é você subir a montanha como Moisés, é você estar na barriga da baleia como Jonas, mas conversando com Deus. Peça perdão a Deus, diga: Deus, restaura a minha comunhão contigo, a minha vida de comunhão contigo, o meu tempo contigo. Perdoa a minha negligência, perdoa, Senhor, minha frieza espiritual. Mas neste propósito de 21 dias de oração e jejum, eu quero buscar a tua presença, eu quero ouvir a tua voz. Sabe, queridos, as maiores marcas dos homens de Deus e mulheres de Deus na Bíblia não foram o que eles fizeram, mas o que eles eram. Abraão fez muita coisa para Deus, mas qual é a maior marca de Abraão? Amigo de Deus. Noé construiu um grande navio para Deus. Mas sabe qual é a maior marca de Noé? É que ele era um justo no meio de uma geração corrupta. Em 2022, não importa o que você vai fazer de tão grande lá na congregação, mas eu quero pedir a Deus que você termine um ano dizendo: eu sou um homem que tem intimidade com Deus, eu sou uma mulher que tem intimidade com Deus. Eu vou orar junto com você, e a tua única oração vai ser dizer para Deus: Deus, em 2022, eu quero ser um líder, eu quero ser um pastor, eu quero ser um crente de oração e jejum, eu quero viver o sobrenatural na terra, e eu quero ver a tua glória sendo derramada de forma poderosa, Senhor. Faça a tua oração com Deus.
Pai, nós estamos na tua presença. E eu oro, Senhor, por cada líder que está aqui hoje, no nosso culto de comunhão e liderança. Nós estaremos orando por todos os líderes. Estamos orando por todos os líderes que estarão trabalhando em todas as congregações e templos em 2022. Senhor, pastores, dirigentes, diáconos, líder de criança, de jovens, adolescentes, casais, a missão com idosos, todas as áreas da tua igreja, Senhor. Nós queremos ter um diferencial este ano. Nós queremos ter uma vida poderosa na tua presença. E por isso nos humilhamos agora, Senhor, diante de ti. Sonda o nosso coração, prescruta a nossa alma, discerne o nosso coração, tira de nós tudo que não presta e não te agrada, Senhor. Purifica o nosso coração. Nós queremos ter intimidade diante da tua presença, Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz como Daniel. Nós queremos ter intimidade contigo, Senhor. Nós queremos crer que o Senhor está no controle neste mundo perturbado, conturbado, no meio de pessoas que estão perdendo a fé e a esperança. Que nós nos levantemos com a tua autoridade para dirigir estas pessoas a ti, Senhor, e dar-lhes uma palavra de esperança. Enche-nos do poder do teu Espírito Santo. Quem chegou aqui fraco, cansado, quem chegou aqui, Senhor, sem ânimo, sem força, Deus, derrama o poder do teu Espírito sobre ele agora, que ele seja cheio da tua presença. Recebe agora o poder do Espírito Santo. Derrama o teu Espírito sobre nós, Senhor. Aqueles que ainda não são batizados com o Espírito Santo, batiza agora, Senhor. Aqueles que estão nos ouvindo das suas casas, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, onde quer que estejam, que recebam agora a unção do teu Espírito Santo. Senhor, os sonhos, os propósitos, os ideais, o chamado que tu tem colocado no coração do teu filho, confirma agora, Senhor, confirma agora, que seja um ano extraordinário, Senhor. Usa-o para fazer coisas grandes, que ele mesmo não tem ideia do que o Senhor vai fazer através da vida dele, meu Pai. Em nome de Jesus.